estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para estar falando sobre placas LGA 1156, né? Que é uma LGA muito antiga aí, já está bem debilitada. Ninguém consegue mais jogar direito em jogos novos, né? Com uma placa dessa. Exceto se você tiver um i7 que consome seus 130 e pouco de TDP, né? Exceto nesse caso aí, se você tiver um daqueles computadores gamer, né? Os computadores gamers antigos, que tem um i7zão brabo com uma fonte de 1000 watts, 80 plus. Bom, isso existe, por incrível que pareça. Mas, é claro, no caso de você estar querendo saber se compensa ou não apoiar um kitzinho, por exemplo, desse daqui, né, da China, do AliExpress, não. Ah, mas Dudu, eu tenho o meu, funciona muito bem. Parabéns, tem um kit ótimo aí, tá funcionando perfeito. Ótimo. Agora, o pessoal que vai comprar novo, isso daqui, isso, tá bom que essa placa aqui é boa pra caramba, né? Até eu acabar fazendo aquele negócio que vocês sabem que o slot PCI desse daqui não funciona. Por causa que eu fiz um negócio que deu problema na placa inteira e não foi muito legal. Então, isso daqui é um problema específico dela. Mas, o único problema é que você vai ter problema de driver a rodo com essas placas. Você vai ter muito problema de driver da porta LAN. Aí você pensa, é só eu desativar a porta LAN lá no gerenciador de dispositivo, tá tudo certo. Dá pra usar tranquilo? Exceto se você tem uma internet muito oscilante na parte de wireless, né? Se você não tem uma internet wireless muito boa por conta do seu roteador e você passa um cabo no seu computador. Aí você vai enfrentar problemas como, por exemplo, neste i5 aqui, na placa-mãe daquela marca roxa com o nome de K, começa com K, né? Eu não posso falar o resto. Basicamente a gente tem problemas de driver. E a placa não é das melhores. O chipset da placa também, mesmo você comprando 9, isso é um problema que você pode ter em qualquer placa. Problema com o chipset usado, já dando problema. Isso daí é uma coisa que qualquer placa pode ter. Essa placa chinesa aqui pode apresentar isso de uma hora para outra. Até porque você não consegue encontrar o chip, o do socket LGA 1156, novo, né? Você só encontra ele já usado, desgastado. Muito provavelmente o slot que a gente tem aqui, chip 7, deve ser ou usado ou pode ser até novo, né? Porque chinês inventa de tudo. Agora, se você comprar uma dentro do Brasil aqui, muito provavelmente ou o chipset vai ser usado ou a placa-mãe inteira vai ser usada, né? Porque existem aquelas placas-mãe que tem uma tecnologia sim a mais, uma certa tecnologia, né? Porque normalmente quando você tem uma coloração um pouco mais amarelada no chip, quer dizer que o chip foi retirado, ele sofreu um esquente muito grande. Isso pode ser notado como, por exemplo, nos chips de placa de vídeo. Se você tem uma placa de vídeo, qualquer uma que seja, você pegar e tirar ali o cooler dela, desmontar a carcaça, você ir ali e dar uma olhada no chipzinho, chip gráfico, ele vai estar verde. No caso da sua placa ter sido usada em mineração, ou sei lá, ter sido um chip bem antigo, ou ela já ter sofrido rebalhe, no caso de ser um chip bem antigo, eu acho que isso pode ou não acontecer, né? A não ser que a placa tenha uma temperatura exorbitante. Aí sim é bem chance de acontecer isso do chip tá todo amarelado, né? E no caso, se a gente tirar essa parte aqui e ver que o chip tá amarelo, isso quer dizer que ele levou um esquente. Mas não pelo fato de ter sido muito usado, mas sim pelo fato dele ter sido retirado de uma placa antiga, que já poderia ter vários defeitos de alimentação, muito provavelmente, ou de qualquer outra coisa que ela tenha, só daria para estar salvando o chipset. Então eles tiram o chipset e botam em outro. E aí vai, né? Esse é um dos problemas. Mas também tem outro que é a potência dos processadores, que não é das melhores. Até porque a gente tem a primeira geração da Intel. A gente não tem uma coisa muito recente com muitas coisas e principalmente memória RAM também, que é DDR3 ainda. Eu sei que tem a segunda e terceira geração da Intel, que são ótimos processadores, tem uma placa ótima, que é a LGA 1155, e tem também o Xeon X79 e X99. O X79 ele não vai valer tanto a pena pelo fato das tecnologias dele, né? Que por acaso é uma coisa bem parecida com o que a gente tem no de segunda geração, mas
Só vai ter um probleminha a mais, que é o clock dele, que é bem ruim, né? Vai ter 32 nanômetros e um clock bem fraco. É como se fosse uma segunda geração da Intel, por exemplo, o Xeon. Mas você clock aí de 1.90, 2.90, 2.40. Enquanto a gente tem aí o nosso amiguinho 2620 V3, que é a geração V3, ela só funciona na X99, que é uma placa com suporte a DDR4, com suporte ao USB 3.0 e até NVMe. Testar, talvez exista uma placa de LGA 1155 com suporte NVMe, não faço a mínima ideia, mas pode ser que tenha. Até porque o Xeon 2620V3, essa sigla V3 aí que tem nele, quer dizer a geração dele. Então quer dizer que ele é a mesma coisa como se fosse um de terceira geração. Por isso que ele tem até os 22 nanômetros, terceira geração. A diferença é que ele trabalha com DDR4, então ele seria um pouquinho mais evoluído, uma quarta geração, por exemplo. Chega aos pés disso daí. É um processador bem forte, com pouca litografia, né? Que para quem não sabe, litografia são os nanômetros, quanto menos, melhor. E esse daqui, o nosso amiguinho aqui, tem 45 nanômetros. Ou seja, se você pegar esse daqui, tem mais nanômetro. Se você pegar o Xeon, o 2620V3, junto com um i5 3470, você não vai ter litografia que esse daqui tem. Esse daqui tem 45 nanômetros, ou seja, ele é mais que o dobro de a litografia de um Xeon. É um pouquinho mais que dois Xeons juntos. Ou seja, a litografia dele é bem alta. Não dá pra você ter um desempenho single e multicore dele. Não dá pra retirar muita potência desses 8 núcleos dele. Por quê? Porque ele é antigo. Pela antiguidade e pelos nanômetros dele, deixam tudo pior, deixa tudo mais a desejar. Sem falar nas experiências com questão de barramento PCI Express, né? Se você for comprar uma placa nova, pode ser que você não tenha problema com isso. Mas se você for comprar uma placa usada, pode ser que você tenha bastante problema com isso. Mas o único problema é que você não pode investir numa placa dessa pela idade dos processadores. Não pelo fato deles estarem ruins. Isso também conta um ponto, porque o processador ele tem uma pasta térmica aqui dentro, passa pelo pai do processador e chega até nessa carcaça de metal. E isso pode estar seco, né? Na maioria dos processadores antigos, como o LGA 1155, o próprio Xeon também pode ter isso, porque o Xeon ele roda em estresse toda hora. Mas eu acho que a pasta térmica dele foi feita para durar, então talvez a dele ainda esteja boa até hoje. Mas a deste 5 aqui muito provavelmente não tá, então é por isso que a primeira geração tem uma temperatura muito exorbitante. Que também é outro ponto que eu queria falar com vocês, que não vale a pena além da litografia, que é o consumo. Ele vai ter um consumo alto. E, é claro, a dissipação de calor com isso também não vai ser muito legal. Com esse consumo, com a tecnologia baixa, com tudo isso ajudando, ele fica em torno dos seus 90 a 80 graus no meu computador. Antes aqui no meu computador, né? E o máximo que você pode colocar numa plaquinha dessa daqui é 8 GB. Então não tem nem pra onde correr se você já tem dois pentes 4 aí. O triste é isso, que se você tivesse a terceira geração da Intel, você teria o melhor da DDR3. Você teria como botar uma de 1600 MHz, botar muita coisa aqui, jogar bastante jogos. A terceira geração da Intel é uma geração que ainda dá um caldo bacana em vários jogos. Mas é claro, você tem que ter uma quantidade aceitável de RAM para estar fazendo isso acontecer também. Também tem que ter um processador ótimo. E aí tem também o Xeon de LGA 1155, que também é interessante. Mas é por isso que eu vejo que a LGA 1156 não compensa, já é uma LGA muito ultrapassada, não dá para você usar. Eu tô saindo da minha por causa disso mesmo, foi uma escolha errada. Se era para ter entrado numa LGA antiga, era para ter entrado na LGA 1155, que é uma das melhores antigas, né? Porque é 1156, tanto que você não ouve ninguém falando dela. Se você não ouve ninguém falando dela, bom, tem algo de errado, né? Alguma coisa de errado tem. Você não ouve falando porque ele tem uma idade muito grande.
e não compensa. Se você for ver dele pro Core 2 Quad, eles têm uma potência bem parecida. O Core 2 Quad com a potência do i3, assim, por exemplo. Se você for olhar os dois, a potência é bem parecida, em single e multithread. Ou seja, você não vai ter os processadores mais potentes, você não vai ter uma litografia baixa, por exemplo, que no caso da terceira geração já é bem interessante, já é bem melhor do que esse daqui. Pelo fato dele ser bem antigo, eu acho que é por isso que não é interessante usar ele. Também questão de compatibilidade, você vai ver programas não tendo compatibilidade, jogos pedindo muito mais do que esse 5 aqui, né? Tem jogo que pede aí um i5 de terceira geração, um i5 de sexta. Fortnite é isso daí também, né? Ele pede sétima e oitava geração da Intel, eu acho. Se você for olhar. Então é aquilo, se você tem a sua LGA 156, tá funcionando perfeito? Maravilha. Agora, se você quer recomendar isso para alguém, não recomende. É o melhor que você faz. Se você quer recomendar uma coisa antiga que funcione bem, que seja barato, recomenda a segunda e terceira geração, que normalmente você encontra ele no AliExpress. Falando é AliExpress, você não vai pesquisar em site aqui BR, Mercado Livre, não vai ter placa com preço bom. Nem no mercado de usados, você vai ter um negócio muito exorbitante. Então valeria bem mais a pena de você pagar barato no AliExpress por um kit já montado do i5 ou do i3 ou de um Pentium, sei lá, qualquer coisa que você quiser, você monta lá, você vai comprando as partes aos pouquinhos, espera chegar, né, porque demora pra caramba. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês usem essa dica, porque primeira geração da Intel é muita dor de cabeça com driver, dor de cabeça com isso, dor de cabeça com aquilo, ele vai começar a dar incompatibilidade, problema. Aí pode ser que o chipset dá problema também. O meu aqui tá dando problema com o chipset, que não tá dando compatibilidade com a placa de vídeo nenhuma na realidade. Então galera, se vocês tenham gostado, deixe seu like aí se você gostou. Se inscreva, se você já está inscrito, ative o sininho com todas as notificações. Bom, tem vídeo aqui toda terça, quinta e domingo. Então é bom vocês ficarem ligados nesses dias aí no canal. Valeu e até a próxima!